Meus prezados e queridos irmãos, nesse momento eu quero cumprimentar a todos com graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder estar voltando a comunicar com cada um dos meus amados e queridos irmãos, postar mais um comentário da nossa lição da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 12, de 22 de junho de 2025. Esse comentário da lição de hoje, já também um pouco atrasado, não será um longo comentário, pois ainda estou no processo de recuperação. Então vou logo para a lição para ver o tempo que eu aguento aqui fazer o comentário da lição. A lição de hoje ela tem como título do julgamento à ressurreição. Ela vai estar falando do julgamento de Jesus quando ele foi entregue na mão dos seus inimigos ali pelo traidor Judas, o processo do seu julgamento até a sua morte e ressurreição será a síntese dessa lição. O texto áureo da nossa lição está aí no livro de João, capítulo 19, verso de número 30. Ele vai reaparecer aí na leitura bíblica em classe, portanto eu não vou comentá-lo, só vou lê-lo no momento. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A verdade prática da nossa lição, ela nos apresenta: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado, na ressurreição conquistou a vitória sobre a morte. Esse texto ele é muito importante da verdade prática, porque ele diz aqui que na cruz Jesus triunfou sobre o pecado, ou seja, Jesus foi obediente à missão a qual ele recebeu da parte do Pai, e ele triunfou sobre o pecado porque ele foi fiel a Deus até a cruz, ou seja, até a morte. Portanto, a cruz é o símbolo máximo da vitória de Jesus sobre o pecado. Ele triunfou sobre o pecado na sua morte, na cruz. E na sua ressurreição, ele conquistou a vitória sobre a morte. É bem interessante que nós temos aqui duas etapas do ministério de Jesus, que é a base de toda a vida cristã, de todo o Evangelho. Que é exatamente Jesus ter vencido o pecado e ter vencido a morte. Jesus venceu o pecado sendo obediente até a morte. Quando ele morre na cruz, ali ele está garantindo a vitória sobre o pecado. Mas se ele apenas tivesse morrido e permanecido morto, a vitória estaria incompleta, porque ele teria vencido o pecado, mas a morte teria o vencido. Porém, ele, além de vencer o pecado e pagar o preço de toda a justiça de Deus recair sobre Jesus, ao terceiro dia ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele completa a nossa vitória, completa todo o plano divino, porque agora ele também vence a morte. Sabemos que o pecado ele entrou no mundo e como consequência do pecado veio a morte. Era necessário Jesus vencer o pecado e vencer a morte. Na sua morte, na cruz, ele vence o pecado. Na sua ressurreição, ele vence a morte e nos dá vitória eterna. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então essa é a maravilhosa verdade, o fundamento do cristianismo, de que o nosso Jesus, ele venceu o pecado e também venceu a morte, porque ele está vivo, ele não permanece na sepultura. A leitura bíblica em classe está no livro de João, capítulo 19, verso 17 a 18, depois o verso 28 ao 30, depois no mesmo livro de João, capítulo 20, verso 6 ao 10. Portanto, aí o Evangelho de João, o verso 19, o capítulo 19, verso 17 e 18, diz assim: levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, que fala
E Jesus, após passado pelo sinédrio, pelo julgamento, já tendo recebido a sua sentença de morte, que seria, no caso, a condenação pós-julgamento, Jesus então ele sai levando a sua cruz, cruz que era para nós, ele leva nas costas a sua cruz até o lugar chamado Calvário, que em hebraico quer dizer o Gólgota. Então, que é o lugar onde ele seria crucificado, ele sai levando a sua cruz. E aí o verso 18 diz que onde o crucificaram, lá no Gólgota, ele saiu levando para esse lugar onde ele foi crucificado com outros dois condenados à morte. E no outro evangelho vai dizer, ele foi colocado entre dois ladrões. Jesus então ali ele é colocado ao lado de dois homens, e Jesus no meio daqueles dois ladrões, sendo o centro do espetáculo público, como se fosse ali o principal dentre aqueles malfeitores. Ali estava Jesus crucificado. É essa parte aqui que a lição nos apresenta sobre esses últimos momentos de Jesus levando a cruz e sendo colocado entre dois ladrões. Aí o verso 28, dá um pulo aí para o verso 28, diz o seguinte: depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, ou seja, uma vez estando na cruz, passando por todo aquele sofrimento, Jesus agora ele tinha consciência plena de que tudo estava consumado, de que a obra havia completado. Esse é o sentido do texto, quando nos fala, depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, consumadas, haviam sido completadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Aí nesse momento, então, Jesus ele vai dizer que ele tem sede. É interessante observar, porque aqui, para alguns críticos que não creem na ressurreição de Jesus, nem as profecias sobre Jesus, alguns vão alegar que o cristianismo que cria essa figura do Jesus como alguém que está lendo um roteiro das profecias e cumprindo passo a passo daquelas profecias. E aí quando você lê um texto como esse, que Jesus, tendo consciência de que tudo havia terminado, para se cumprir a Escritura, ele vai e diz, como se ele lesse as Escrituras, falando, agora está na hora de eu fazer isso, mas não é bem assim. A ideia aqui de para se cumprir as Escrituras é que haviam profecias e profecias, inclusive a respeito do nascimento, do sofrimento, da morte, desse momento na cruz, e tudo haveria de se cumprir no seu tempo, não que Jesus ou algum grupo estava seguindo um roteiro para forçar uma redenção, hipótese nenhuma. Se nós observarmos, por exemplo, Salmos de número... Deixa eu ver aqui se eu localizo, que é um texto bastante interessante. Salmo de número 22, por exemplo, o verso de número 15, no Salmo profético, diz o seguinte: secou-se-me o vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Jesus foi preso, estava ali na mão dos malfeitores, passando ali horas e horas sem se alimentar, sem tomar nenhuma água. E aqui o salmista, através desse salmo messiânico, o salmista Davi, falando sobre o sofrimento e a vitória do Messias, ele milhares de anos atrás, ou centenas de anos atrás, ele está trazendo o retrato do Messias que ainda não tinha vindo, mas que havia de vir, e dando uma imagem desse Messias na cruz, que estava passando por uma sede tão grande, que ele dá a demonstração aqui que a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da terra, falando da forma como Deus entregaria Jesus
a morte. Também um outro salmo bastante interessante, o Salmo 69, exatamente o cumprimento dessa escritura, quando Jesus pede água. Salmo 69, o verso 21, diz o seguinte: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Aqui sabemos que no contexto, por exemplo, do Evangelho de Mateus 27, 32, Marcos 15, 23, Jesus, em um dado momento, quando ele estava já lá no Gólgota, no Calvário, antes de ser colocado na cruz em definitivo, dá a entender que Jesus ali, em meio à sede que era patente, que aqueles soldados, eles de uma forma maldosa, vendo a sede, a fome, a sede que Jesus passava, eles misturaram fel, e deram ali fel misturado com vinagre, com vinho azedo de péssima qualidade. Eles deram fel para Jesus beber, misturado com vinagre no outro momento misturado com mirra, isso de acordo a Mateus e de acordo a Marcos. E naqueles momentos Jesus não bebeu, momento prestes a ser colocado na cruz. No momento lhe deram fel misturado com vinho, no outro fel misturado com mirra, ou vinho misturado com mirra. São as duas passagens, uma o vinho misturado com fel, outro o vinho misturado com mirra, e Jesus não bebeu, que eram elementos para adormecer, para aliviar a dor. E Jesus não bebeu, porque ele tinha que tomar todo o cálice, todo o sofrimento da ira de Deus. E nesse contexto aqui da lição de João, quando Jesus toma o vinho aqui, para se cumprir aquilo que estava escrito nas Escrituras, no sentido de consumar todas as coisas, Jesus, ao tomar aquele vinagre, que era exatamente um vinho azedo, barato, diz o texto aqui que Jesus, ao tomar, ao experimentar aquele vinho, não no sentido de aliviar a dor, porque isso ele já havia rejeitado antes, mas mais no sentido de demonstrar ali tanto a consumação de todas as coisas, como também devido a muita sede que ele estava. E ele pede naquele momento, anteriormente ele não havia pedido, mas os guardas haviam oferecido no momento o vinho com fel, no outro momento o vinho com mirra, e ele havia rejeitado. E agora, quando ele pede, eles dão a ele vinagre para tomar. E Jesus ali concede. Ele toma não para aliviar as dores, mas ele experimenta para matar, para molhar ali, quem sabe, a sua garganta, a sua língua, pois a sede era muito grande, ele enquanto homem, durante aquele sofrimento. Mas foi algo bastante simbólico naquele seu momento de morte, para que se cumprisse aquilo que a Escritura havia dito sobre Jesus ter sede, ele mesmo manifestar enquanto homem uma carência fisiológica, mas ao mesmo tempo ali não era apenas uma sede física. Jesus, ele teve sede de fazer a vontade de Deus, uma sede espiritual que o levou inclusive até a morte, inclusive a não apelar por misericórdia, porque ele tinha urgência em cumprir a vontade de Deus. Então, aí o verso 28 diz: Jesus, sabendo que todas as coisas estavam terminadas, consumadas, para que se cumprisse as Escrituras, disse: tenho sede. Esse momento simbólico. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e com um caniço de isopo lhe tocaram a boca. E quando Jesus tomou ou experimentou a língua, molhou a língua com aquele vinagre, ele disse: está consumado, que é o momento quando ele vai morrer, e ele entrega imediatamente o seu espírito ao Pai. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito, concluiu a sua obra. Louvado seja o nome de Jesus.
Aí, um pouco mais à frente, no capítulo 20 do mesmo Evangelho de João, o verso 6 ao 10 diz o seguinte, o verso 6, chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Aqui já fala do episódio após a ressurreição de Jesus, quando Jesus, Maria Madalena, ela vai à procura de Jesus, e o corpo não está ali. Depois Maria também, a mãe de Jesus, tem essa experiência. Mas o certo é que depois que os discípulos são informados de que Jesus não estava lá, Pedro e João, eles saem correndo até o sepulcro. A Bíblia diz que João, que era mais novo, chegou primeiro do que Pedro, mas não entrou, e Pedro então entra no sepulcro e comprova que de fato estava vazio. Mas até então os discípulos não entendiam a doutrina da ressurreição. Mesmo Jesus tendo dito que eles morreria, ressuscitaria, mas eles ainda não tinham uma compreensão dessa doutrina. Então diz aqui o verso 6 do capítulo 20, que chegou, pois, Simão Pedro, que o seguiu e entrou no sepulcro, seguiu a João, no caso, que acabei de falar, e ao entrar no sepulcro viu no chão os lençóis que haviam enrolado o corpo de Jesus, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça, o lenço ou lençol, de acordo com algumas versões, não estava com os lençóis que haviam enrolado o corpo de Jesus. Essa tradição de pôr esse lenço na cabeça, esse lenço, diz que ele estava enrolado num lugar à parte. Isso aqui é importante porque dentro da cultura judaica, a ideia de enrolar um lenço ou uma toalha, isso tinha um simbolismo muito grande. Por exemplo, quando um senhor sentasse à mesa, dentre as várias leituras que se faça, e aquele lenço ele tivesse enrolado, isso era sinal de que o senhor ainda não havia terminado, não havia se servido por completo. Então o empregado ele não tiraria a mesa, a não ser que aquele lenço não estivesse dobrado, dando sinal que já havia terminado, já havia usado, já havia terminado a refeição. Mas o lenço dobrado era sinal que a obra não tinha sido completada, no aspecto do Senhor ainda não havia terminado a mesa. Portanto, ele voltaria, caso ele não estivesse na mesa, ele voltaria. E é interessante porque os lenços, no caso os lençóis que haviam coberto o corpo de Jesus, estavam jogados no chão, mas o lenço da sua cabeça estava dobrado num lugar à parte. E é claro, a gente não pode espiritualizar tudo, mas isso ali também tinha uma mensagem espiritual, dizendo, é claro, que Jesus não estava ali porque os lençóis estavam no chão, mas o lenço dobrado também lhe apontava de que Jesus havia ressuscitado, mas a promessa de que ele haveria de voltar o quê? Porque ele prometeu que ele ressuscitaria, ele iria aos céus, mas que voltaria, não deixaria os discípulos órfãos. Inclusive depois da ressurreição ele faz essa promessa. Então a ideia aqui do lenço dobrado à parte, ele ao mesmo tempo que ele fala que o trabalho da redenção ele foi realizado de maneira impecável, completo, porque os lenços, no caso os lençóis, já não cobriam mais o corpo de Jesus, ele não estava mais ali, mas ao mesmo tempo que mostrava um trabalho realizado por completo, ele também ele apontava de que Jesus ele haveria de voltar num segundo momento para terminar a tarefa, e que ele não havia abandonado, saído ali às pressas e deixado o lenço no chão, de qualquer forma, mas ele havia saído temporariamente, ou seja, ele havia ressuscitado, deixado o sepulcro, deixado os discípulos. Ele ainda esteve alguns dias aqui na terra, eu acho que ele voltaria para vir buscar os seus. Essa também é uma das leituras, das possíveis leituras que se possa ter em relação a esse lenço que estava à parte no lugar, demonstrando que ele havia ressuscitado, havia cumprido a obra,
mas que ao mesmo tempo o cuidado de dobrar o lenço fala de algo voluntário, de algo premeditado, de uma mensagem que ele quis dizer para os seus discípulos, do cumprimento da promessa total de que ele não só ressuscitaria, mas que ele viria para que os discípulos estivessem com ele para sempre. Então, entrou também o outro discípulo, que é João, que havia chegado primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque eles creram que Jesus então tinha ressuscitado, ao verso 9, porque ainda eles não sabiam a Escritura, ou seja, não compreendiam a doutrina da ressurreição. Essa é a ideia de não sabiam as Escrituras, eles ainda não entendiam sobre a ressurreição. Esse é o sentido, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Então eles ainda não tinham a compreensão. Agora sim, o véu havia sido tirado dos seus olhos. Eles entenderam, compreenderam que de fato aquilo que Jesus e as profecias haviam vaticinado, agora de fato havia se cumprido. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou para a leitura bíblica, classe, minha garganta já começou a dar sinais de parar. Então eu vou para o comentário. Introdução. Nessa lição iremos abordar a prisão, a condenação e a crucificação, morte, sepultamento e a ressurreição de Jesus. Esses eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador. Toda essa missão pode ser resumida na frase: está consumado, louvado seja Deus. A obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição constituem a base da esperança cristã. Sem morte, sem ressurreição, o Evangelho não passaria, nossa fé não passaria de mais uma religião qualquer. Primeiro tópico, a prisão e a condenação de Jesus. A prisão, primeiro subtópico. No capítulo 17 e 18 desse Evangelho, após ter proferido seu último discurso aos discípulos e os ter preparado para a traição de Judas Iscariotes, Jesus atravessou o ribeiro de Cedron e fez uma paragem no jardim do Getsêmani. Este jardim era também conhecido como o Monte das Oliveiras, um lugar muito conhecido das mensagens de Jesus, devido à grande quantidade de oliveiras que existia lá no Getsêmani, por isso que era chamado de Jardim das Oliveiras. Naquela madrugada, o ambiente nesse local parecia carregado de tristeza e angústia. Os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote foram guiados por Judas Iscariotes até o local onde Jesus encontrava com seus discípulos. Tendo concordado com a traição em troca de 30 moedas de prata, o traidor identificou Jesus com um beijo traiçoeiro. Lembrando que o beijo naquele contexto era uma prática comum, era um tipo de saudação. E Judas usa essa saudação, não havia uma conotação erótica, nada disso. Era um tipo de saudação, o ósculo. Então Judas, que havia sido corrompido por 30 moedas de prata, ele então dá um beijo para indicar quem era Jesus dentre aqueles vários homens, uma vez que Jesus era uma pessoa comum, diferente do que muitos pensam, que havia uma auréola de luz sobre Jesus, ele era diferente, destacava dos demais. Não, Jesus era um homem comum como os seus contemporâneos, e Judas tinha que dar um beijo para a multidão ali, os soldados, saberem destacar quem era Jesus entre aqueles homens. Então ele dá um beijo, indicando aos soldados quem ele era, levando-o à sua prisão e conduzindo-o até Anás, o sumo sacerdote, para ser interrogado. Em seguida, depois de ter sido agredido, o nosso Senhor foi levado perante o governador Pilatos. Aí todo esse sofrimento do julgamento de Jesus, ou para o julgamento de Jesus. O interrogatório aí no subtópico 2. De início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus. Jesus fora detido durante a madrugada e ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, o sumo sacerdote, os judeus preferiram
que a condenação viesse do governador Pilatos. Assim levaram Jesus até ele, apesar de este preferir que fossem os próprios judeus a julgar Jesus, conforme as leis judaicas. Por sua vez, Pilatos, na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus, cedeu à hostilidade deles e decidiu colocar Jesus lado a lado com Barrabás. Pilatos certamente imaginava que entre um ladrão, um assaltante, alguém que havia praticado desordem na cidade, certamente o povo não iria preferir que ele, uma vez que era o costume, soltar, dar de presente, atender o pedido do povo em relação a essas questões, trazia então 2 condenados pela justiça para que eles escolhessem qual daqueles fossem livres. E ali entre Barrabás, um assaltante, um bandido, um baderneiro, e Jesus, um pregador do evangelho, Pilatos julgava que o povo escolheria para ser absolvido a Jesus, mas foi o contrário. Eles escolheram um ladrão. Isso para se cumprir as Escrituras. Este último era um criminoso, Barrabás, notório. Escolheram libertá-lo em vez de desistirem da crucificação de Jesus. O ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiram ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus. Esse ódio alimentado pela liderança religiosa que teve um peso decisivo na condenação de Jesus. Os líderes, sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, líderes religiosos. A condenação. Pilatos mandou Jesus ser açoitado e posteriormente os soldados romanos foi mandado que eles o humilhassem ainda mais, colocando sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos bastante afiados que feriam a fronte de Jesus, provocando-lhe feridas e fazendo o sangue correr pelo seu rosto. Imagina o sofrimento, a fome, a surra e agora perdendo sangue. Essa era uma maneira de escarnecer da sua suposta realeza, uma vez que ele estava sendo condenado como se fosse o rei dos judeus. Essa era a acusação. O instrumento utilizado para os castigos, além da coroa, o instrumento mesmo do castigo, era um chicote com couros afiados, tiras de couro, e com pedaços de osso de pedra cortante, que batia na pele, rasgava a pele até chegar ao nervo, até chegar aos ossos. Foi esse tipo de sofrimento que Jesus foi submetido. Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes. Nesse momento, nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores, foi afligido e oprimido, foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprindo a profecia lá de Isaías 53, que traz um retrato perfeito do Jesus sofrido, do servo sofredor, Isaías capítulo 53. Então estava se cumprindo essa escritura também. Não era nada Jesus pegando um roteiro para seguir um roteiro, era o que os homens fariam e que Deus já havia profetizado isso bem antes. Tópico 2, crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o caminho do Calvário, primeiro subtópico. Após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo, que era exatamente a crucificação. Finalmente, no versículo 16, lê-se: então entregou para que fosse crucificado. Sob os açoites dos soldados, Jesus carregava a sua cruz até chegar ao Gólgota, que era um local fora da cidade, também conhecido como caveira, que tinha essa imagem de uma caveira, o formato, o desenho, o aspecto, devido à forma que o monte apresentava. Em João 19:18, menciona-se que o Gólgota era um lugar público onde as pessoas podiam testemunhar o terrível drama
ao qual os soldados romanos submetiam aos condenados. Então era um lugar público onde todo mundo via no alto os sofrimentos que os soldados romanos infringiam a um condenado à crucificação. E Jesus estava sendo condenado exatamente a esse tipo de morte e vergonha pública. Jesus, um inocente. Nos evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, foram registrados detalhes sobre os eventos durante a crucificação de Jesus. Ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, estavam dois outros homens, acusados como criminosos, sendo que Lucas narra o arrependimento de um deles, enquanto o outro zombava de Jesus. Aqueles dois ladrões, um zombava de Jesus, se ele era Cristo, que ele descesse da cruz, salvasse a eles e a si próprio. O outro o repreende e pede perdão a Jesus para que lembrasse dele ao entrar no paraíso. Lucas, ele registra, ele narra essa história. É curioso notar que o profeta Isaías também mencionou isso anteriormente, no capítulo 53, 12, afirmando que ele foi contado com os transgressores, ou seja, contado como um dos malfeitores ali na crucificação. Subtópico 2, a missão foi encerrada. Como homem, Jesus experimentou a sede, que foi a sua última necessidade humana, antes de morrer na cruz. A sua sede física foi momentânea e aliviada por uma esponja que não continha água, mas vinagre, oferecida pelos soldados romanos. Ao pedir água para saciar sua sede, nosso Senhor tinha plena consciência de que a Escritura estava se cumprindo e que naquele momento final, como o homem se aproximava, ou seja, que ali aproximava o momento final, quando ele deixaria de existir enquanto homem mortal. Assim, ciente de que sua missão na terra estava completada, não hesitou em proclamar a vitória do plano divino ao afirmar: está consumado. A obra de Jesus estava concluída. O seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração da realização de uma tarefa confiada pelo Pai. Então, o grito de Jesus está consumado não era simplesmente um grito de dor, de sofrimento, de alívio pelo sofrimento físico, mas era o grito de alguém agora que se vê vitorioso, que cumpriu fielmente a missão para a qual ele foi designado. Sepultamento, subtópico 3. No versículo 38, aparece um homem que admirava Jesus e era um discípulo discreto e reservado, que é chamado José de Arimateia, aquele que pediu o corpo de Jesus e o sepultou num sepulcro particular, novo, que ainda não havia sido inaugurado. Ele fazia parte do Sinédrio. José de Arimateia era uma pessoa abastada, rico. Devido ao temor que tinha dos judeus, mantinha-se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer esse medo ao reunir coragem para se dirigir a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. A informação contida no texto, em Mateus 19, 42, sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Monte do Calvário, certamente ali próximo ao Monte do Calvário. Por fim, o último tópico, a ressurreição de Jesus. Primeiro tópico, o túmulo vazio. Na manhã do primeiro dia da semana, que é o domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro e um anjo de Deus deslocou a pedra, sentando-se sobre ela. Foi nesse instante que Jesus ressuscitou do lugar onde o seu corpo estava. O túmulo ficou vazio, servindo como uma evidência clara da ressurreição de Jesus dentre os mortos. No Evangelho de João, é relatado que após o sábado judaico, Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro, acompanhado por Maria, mãe de Jesus, e por Salomé, essas três mulheres, com a intenção de ungir lá o corpo de Jesus. Ao chegar lá, a pedra já tinha sido retirada, que era uma das discussões dela, como elas tirariam aquela pedra. Porém, elas chegam lá, Maria Madalena, mãe de Jesus, e Salomé, chega lá e a pedra já havia sido retirada. E ao entrar no sepulcro escavado na rocha,
não encontraram o corpo de Jesus, o túmulo estava vazio, ele já havia ressuscitado. Subtópico 2, a ressurreição como a base da fé cristã. Em sua abordagem sobre a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo dirigiu-se aos coríntios, afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos e que se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé e a nossa mensagem seriam inúteis. 1 Coríntios 15, 12 a 14. Existem pelo menos duas razões para crer na ressurreição de Jesus. Primeiro, baseia-se nas palavras de Jesus que afirmara ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. As próprias palavras de Jesus é uma das bases. A segunda razão é que Pedro e João terem visto que Jesus já estava no sepulcro quando souberam. A segunda razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro quando souberam do túmulo vazio. Eles não confiaram na palavra das mulheres, mas eles mesmos que andavam com Jesus, ao irem ao sepulcro, eles perceberam que de fato Jesus não estava lá e eles compreenderam a mensagem da ressurreição. Então eles compreenderam que Jesus não estava mais lá. No entanto, quando Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo e viu 2 anjos de Deus, que é uma outra testemunha, que lhe asseguraram que Jesus está vivo, ela não conseguiu imaginar que seria a primeira pessoa a contemplar Jesus de forma gloriosa. Interessante, Maria Madalena foi quem teve o privilégio, a primeira a encontrar Jesus, se revela ali no jardim. Ele a instruiu para comunicar aos discípulos que ele estava vivo e que brevemente teria oportunidade de vê-los também. Por fim, tópico 3, o subtópico 3, o Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Apesar do receio e da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvirem o testemunho de Pedro e João, em especial de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele pessoalmente, Jesus apareceu entre os discípulos no primeiro dia da semana. Ele surgiu no meio deles e disse: paz seja convosco. Em outras ocasiões, nosso Senhor também se manifestou aos discípulos antes da sua ascensão. Na verdade, ele se manifestou por cerca de 500 pessoas. A Pedro e a alguns outros que o seguiram, Jesus revelou-se novamente e realizou o milagre da pesca abundante, um milagre já após a ressurreição. E ali temos o chamado de Pedro para apacentar o rebanho do Senhor. Uma prova do poder de Cristo ressuscitado. Seria impossível permanecer incrédulo depois de testemunhar o Cristo que venceu a morte. Era impossível aos discípulos e àqueles que viram não acreditar na ressurreição de Jesus. Por fim, a conclusão. A ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, do Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã, na parte que diz: creio na ressurreição da carne. Isso faz parte do nosso credo. Creio na ressurreição da carne. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos continuar descansados na obra que Jesus realizou, no seu sofrimento, na sua morte, mas também na sua ressurreição, que nos deu a garantia e nos dá a garantia de vida eterna. Que Deus nos abençoe, por isso, por nós, pela minha saúde, pela minha família. Um grande abraço, paz seja convosco, em nome de Jesus.